Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para junto falarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Que bom contar com você aí do outro lado. Então já de antemão te peço, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se tiveres interesse em algum outro trecho da Bíblia em que queira que nós possamos conversar, nos envie no e-mail ou deixe nos comentários e nós estaremos vendo e procurando então esclarecer para você essa dúvida que te passa. Também te convido a ajudar-nos nesta evangelização, ajudar a cumprir o pedido de Jesus, que dizia: anunciai a boa nova no mundo todo, a todas as criaturas. Então, você compartilhando com seus amigos e familiares, em suas redes sociais, esses nossos momentos de fé, esses nossos momentos de conversarmos sobre a Palavra de Deus, você também estará levando em frente, cumprindo a vontade de Jesus. Então é maravilhoso saber que posso contar com você a nos ajudar, a estar juntos nesta corrente de fé e de amor, onde levamos a Palavra de Deus às demais pessoas, onde procuramos anunciar juntos o reino de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, então não esqueçamos que a Palavra de Deus ela é o ponto central de nossa fé. E iniciamos então hoje conversando sobre o Evangelho que se encontra em São Lucas, no capítulo 17, versículos 11 a 19. Esse é o Evangelho indicado pela Igreja Católica para o dia 12 de novembro de 2025. Então estamos com o Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos 11 a 19. Leia e nos acompanhe pela sua Bíblia ou acompanhe-nos aqui no canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus hoje vem nos falar, nessa sua palavra, ele vem nos mostrar o poder de Deus, a gratidão de alguns e a ingratidão de muitos. Nós encontramos aqui
alguma coisa que nos chama a atenção. Todos sabemos que no tempo de Jesus, a lepra era uma doença que era considerada maligna. Era uma doença que afastava as pessoas até mesmo de sua própria família. Ela levava à margem da sociedade. Os leprosos não podiam nem sequer se aproximar das pessoas sadias. Eles eram realmente excluídos. E nós vimos aqui então que Jesus caminhando entre Samaria e Galiléia, que nos cita aqui o texto, ele encontra, ao chegar em um povoado, como diz aqui no começo, quando estava para entrar num povoado. Por que para entrar? Porque os leprosos não podiam estar no meio da cidade. Eles ficavam à margem da cidade. Então, quando Jesus estava para entrar em um povoado, 10 leprosos ouviram. Eles viram Jesus quando estava a entrar, por quê? Porque eles estavam do lado de fora da cidade. E de longe gritaram para Jesus. Então pararam à distância. De longe de Jesus. Eles não eram permitidos chegar perto das pessoas. E o tamanho foi a certeza. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E o que Jesus faz quando eles fazem esse clamor, tenha compaixão de nós? Jesus diz a eles: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Observamos aqui uma coisa. Primeiro, eles estavam fora do povoado, porque a doença não lhes permitia estar no meio do povo. Eles não podiam se aproximar. No entanto, Jesus vai e diz para eles: ide vos apresentar aos sacerdotes. Jesus está mandando que eles entrem na cidade e procurem o sacerdote. Coisa que para o leproso não lhe era permitido. Vimos aqui também um motivo de confiança. Aqui nós vemos a confiança dos leprosos em Jesus. A confiança dos leprosos no Mestre. Que ao dizer, ide apresentar-vos aos sacerdotes, eles imediatamente foram. Não questionaram Jesus, nem dizendo, mas Senhor, não podemos ir, pois somos proibidos. Não. Simplesmente obedeceram a Jesus e foram. Enquanto caminhavam, ficaram curados. A certeza da fé que Jesus falou para eles era correto. Vamos nos apresentar ao sacerdote. Eles foram. No caminho ficaram curados. Ao perceber que estavam limpos, um deles volta glorificando a Deus em alta voz e atirou-se aos pés de Jesus. Como é lindo ver a gratidão. Um deles se sentiu tão grato, tão maravilhado pela cura, que voltou, atirou-se aos pés de Jesus em agradecimento pelo que tinha recebido. E Jesus continua. Jesus pergunta, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós encontramos um ato que ainda hoje, muitas vezes sem perceber, nós praticamos.
Clamamos ao Deus, Mestre, tenha compaixão de nós, dos nossos problemas. Tenha compaixão da minha enfermidade. Tenha compaixão da minha doença, do meu negócio que eu preciso fazer, Senhor, e não está dando certo. Encaminhe. Clamamos a Deus. E quando recebemos, quantas vezes esquecemos de agradecer, de louvar a Deus pela graça recebida. Simplesmente, que bom que deu certo, que maravilha que eu estou curado da minha enfermidade. Eu esqueci que eu clamei a Deus, que eu clamei a Jesus, vinde, Senhor, em meu socorro. Livre-me, Senhor, desta enfermidade. Auxilia-me, Senhor, nesta decisão que eu tenho que tomar. E quando eu tomo e tudo dá certo, parece que eu sou senhor de si. Eu tomei a decisão. Eu fiz isso. Onde está o meu agradecimento a Deus? E mais ainda, voltamos aqui no texto agora, que é o que mais vai nos pegar. E este que voltou e agradeceu a Deus, louvando a Deus nos pés de Jesus, era um samaritano. Era um estrangeiro. Não era um judeu. Não era um da descendência de Jesus ali. Não era um dos que seguiam os passos de Jesus. Era um estrangeiro na fé. Esse soube glorificar a Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, cuidado. Muitas vezes, o agradecimento, a glorificação a Deus, não está naqueles que mais frequentam a igreja, não está naqueles que mais batem no peito e dizem, eu sou cristão. Porque muitas vezes, de tanto dizer eu sou, eu sou, eu sou, esquece de dizer Senhor, tu és o maior. Senhor, o que eu sou pertence a ti. Cuidado, irmãos e irmãs, com o eu sou. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou de fé, eu sou de oração. E a tua misericórdia, como é que é? O teu agradecimento a Deus, como é que é? O teu cuidado com a palavra de Deus, os teus ensinamentos ao seguir o que Jesus pediu. Você está praticando? Cuidado, irmãos e irmãs. Preferível sermos, e louvado seja que sejamos, como este samaritano, que reconheceu a graça recebida e prostrou-se por terra. Isso é um sinal de humildade. Ele ficou abaixo, aos pés de Jesus, para agradecer. Sinal de humildade. Ele se pôs no chão, sem ser do seguimento de Jesus. Mas ele soube agradecer com fé e louvor, pois ele louvou a Deus pela graça recebida. E ele recebeu, além da cura, uma graça maior ainda, quando Jesus lhe disse, levanta-te e vai, tua fé te salvou. No agradecimento, ele não teve só a cura do corpo, ele teve a salvação da alma. E é isso que nós devemos buscar constantemente, diariamente em nossas vidas e em nossos atos. A salvação
da nossa alma. Façamos como o samaritano. Agradecemos a Deus louvando por todas as graças recebidas. Sejamos gratos pelo amor de Jesus. Amém. E unidos, queridos irmãos e irmãs, neste momento de fé e de amor, elevamos a Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, que pela intercessão de São Francisco de Assis e de todos os santos, desça sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossas comunidades, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos dias maravilhosos, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo até o nosso próximo encontro de fé e de oração. Graças a Deus. Paz e bem.